que é muito conhecido, que é o Evangelho de Cristo, segundo o evangelista Lucas, e ele, lá no capítulo 24, versículos 13 em diante, ele vai narrar para nós uma das histórias mais impressionantes sobre a ressurreição de Cristo. E eu queria que você guardasse no teu coração essa palavra, que você guardasse no teu coração aquilo que Deus vai falar contigo essa noite. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham, e eles pararam com os rostos entristecidos, e um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhes: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta poderoso em palavras, em obras, diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o 3º dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram que tinham tido uma visão de anjos, que disseram que ele estava vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. Ele lhes disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo o que os profetas falaram. Não devia Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Ao se aproximarem do povo para o qual estavam indo, do povoado para o qual estavam indo, só um pouquinho, gente. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como quem ia mais adiante. Mas eles insistiram muito com ele. Fique conosco, pois a noite já vem. O dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e disse. Partiu e deu a eles, Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se um ao outro: não estavam ardendo os nossos corações dentro de nós, enquanto ele nos falava no caminho, nos expunha as Escrituras? Levantaram-se, voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os 11 e os que estavam com eles reunidos, que diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os 2 contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles quando partia o pão. Amém. Pai, nós pedimos, ó Pai, a Tua graça sobre nós. Sempre é por Tua graça. Mas hoje precisamos um pouquinho mais dessa graça, Senhor. Que o Teu Espírito Santo fale em nossos corações, fale em nossas vidas e nos conceda, Deus, entendimento para buscar a Tua vontade e fazermos com que a Tua vontade se cumpra em nós. Em nome de Jesus, amém. Queridos, a palavra do Senhor, ela nos ensina que a base da nossa fé é a ressurreição de Cristo. É a ressurreição do Filho de Deus. É entendermos o que Deus tem para nós, é buscarmos
esse entendimento e vivermos por ele. Esse é um texto em que a palavra do Senhor diz que depois dos últimos acontecimentos, depois da morte, da crucificação de Jesus, do sepultamento de Jesus, a Bíblia diz que 2 discípulos de Jesus, e um deles era Cleopas, e talvez, provavelmente, o outro é a mulher de Cleopas, que no outro evangelho vai dizer que ela estava junto com Maria na crucificação, que era a mulher de Cleopas, né? Então provavelmente era sua esposa, mas a Bíblia não fala, mas podemos dessa forma entender. Eles estão indo em direção a Emaús, provavelmente a sua casa, a 11 quilômetros de Jerusalém. E a Bíblia diz que eles estão caminhando e falando das coisas que havia acontecido, entristecidos, chateados, amargurados, estão frustrados acima de tudo. A frustração talvez seja uma das grandes armas que o inimigo usa para tentar nos desanimar e nos destruir. Mas a palavra do Senhor vai dizer então que um terceiro viajante se aproxima deles e começa a ouvi-los e pergunta o que é isso que eles estão falando. E eles vão dizer, olha, você é o único forasteiro aqui em Jerusalém que não sabe das últimas notícias. Existem estudiosos que vão dizer que o Fuxico Gospel começou aqui, né? Outros vão dizer que não, né? Que foi antes. A verdade é que a palavra do Senhor nos ensina então que eles estão falando sobre a morte, a crucificação de Jesus. E a palavra do Senhor vai dizer então que eles contam para Jesus o que havia acontecido. É interessante esse texto, porque a Bíblia diz assim, que os seus olhos foram cegados, foram encobertos. Aqui no versículo... eu tinha anotado aqui, meu irmão. Estou mais perdido do que o sinal aqui. Mas enfim, a palavra do Senhor vai dizer que a sua visão havia sido de alguma forma tapada para que eles não pudessem ver. Mas é interessante porque às vezes as pessoas acham que essa visão tapada, essa visão turva, as pessoas vão pensar que é por causa que Deus fez assim. Não. Nós vamos lendo a palavra de Deus e nós vamos percebendo que eles não conseguem enxergar porque de verdade eles não entendem as Escrituras. Porque eles não compreenderam. Veja só o que Jesus fala. No versículo 25, como vocês custam a entender, como vocês demoram a crer em tudo o que os profetas falaram. Queridos, a palavra do Senhor, toda a Bíblia, né? Toda a Bíblia, ela é inspirada por Deus. Nós tivemos um triste fato aí nesses últimos dias de um jovem que é expoente aí do mundo cristão, que andou falando umas besteiras e falando que a palavra de Deus ela não é toda ela inspirada, que não é para você olhar para toda ela, mas que é só para olhar a parte que fala de Jesus. Mas queridos, Jesus falando que toda a palavra de Deus fala dele. O que nós precisamos é entender. E o que as pessoas mais têm dificuldade em nosso tempo é entender a palavra de Deus. É buscar a palavra de Deus. É fazer com que a palavra de Deus realmente seja de fato e de verdade o que nos leva para o caminho certo. É interessante porque esses 2 discípulos, eles estão caminhando de Jerusalém, que simbolicamente é a cidade da promessa, é a cidade escolhida, é a cidade santa, por assim dizer, e eles estão saindo dessa cidade, quando eles deveriam permanecer nessa cidade. E eles estão se afastando daquele lugar onde Cristo depois, é claro, obviamente a ordem vem depois, mas depois Cristo vai dizer, olha, fiquem em Jerusalém até que do alto sejam revestidos de poder. Ou seja, aquele lugar, não por ser aquele lugar, mas é porque Jesus determinou, mas era aquele o lugar onde Cristo iria de forma efetiva
de forma poderosa, definitiva, se revelar ao homem. E a palavra do Senhor vai dizendo então que eles não conseguem enxergar, não porque Deus escurece o seu entendimento, como alguns já ouvi alguns falar, mas é porque eles de fato não entenderam a palavra. Quantas vezes que nós não entendemos a palavra e achamos que não conseguimos enxergar, que Deus não quer nos revelar. Tudo está na palavra, tudo. Seja para a morte ou para a vida, seja para nos dar o sim ou o não, a palavra de Deus, ela deve ser o nosso guia, a nossa bússola. A palavra do Senhor vai dizer então que eles estão ali caminhando. É interessante, ó, a primeira coisa que eu quero que você guarde no teu coração. Hoje nós vamos fazer aqui um tempo um pouquinho mais curto, pelas dificuldades até que a gente teve aqui em todo o processo. Mas eu queria que você guardasse 3 coisas no teu coração. E a primeira é que a palavra de Deus já falava sobre Jesus, já falava sobre o Messias. Já falava que ele viria, que ele seria crucificado, que ele morreria, que ele levaria sobre nós a nossa vergonha, o nosso pecado e a nossa dor. A palavra de Deus já falava de Jesus. Se você quer entender o que Deus tem para você, o que Deus tem para nós, busque a palavra de Deus. Busque o que Deus tem para nós, através da palavra. A segunda coisa que eu quero que você guarde no teu coração é que Jesus ainda é verdade, como ele era verdade naquele tempo para aqueles discípulos. Sabe, aqueles discípulos, eles não entendiam o que Deus havia prometido e não entendiam o cumprimento da promessa de Deus. Muitos acham que a ressurreição de Jesus foi um engodo. Gente, se a ressurreição de Jesus foi uma mentira, ela foi a mentira mais bem contada de todos os tempos. Ela foi a mentira mais bem elaborada de todos os tempos. Uma mentira que precisa de centenas de pessoas. Sim, centenas de pessoas. Paulo vai falar, se eu não me engano, na carta aos Coríntios, que 500 pessoas, mais de 500 pessoas, viram Jesus ressurreto. A palavra do Senhor vai nos ensinar que os próprios guardas, precisam ser orientados para não falar de verdade o que aconteceu, porque eles temiam tudo isso o que eles não sabiam explicar. Homens medrosos se transformaram em homens corajosos. Por quê? Homens que tinham medo de ser presos, medo de ser açoitados, medo de serem perseguidos. Mas depois de algo, eles mudam e agora eles não têm mais medo da prisão. Eles não têm medo da autoridade. Eles não têm medo de passar dificuldade. Eles não têm medo nem mesmo da morte. Sabe por quê? Porque esses homens viram que Jesus venceu a morte. É por isso, amados, é por isso que nós mantemos o nosso foco em Cristo. É por isso que a fé chega a mais de 2000 anos depois, com a mesma eficácia de antes. Porque o Evangelho é poder de Deus. É poder de Deus. Sabe o que é interessante? É que muitas vezes nós estamos como esses 2 discípulos que estão em direção a Emaús, caminhando 11 quilômetros para longe da promessa e falando de coisas que nós não sabemos. Falando do que nós gostaríamos que tivesse acontecido, ao invés de falarmos aquilo que Deus vai fazer acontecer em nós. É isso. É isso que nós precisamos, queridos, porque senão nós vamos viver uma vida medíocre, se afastando sempre da promessa de Deus. 11 quilômetros, eles estavam cansados, tanto que a Bíblia diz que eles chegam e vão para casa e vão se alimentar e constrangem Jesus, sem eles saberem que é Jesus, a entrarem na casa, porque ali era um tempo perigoso, já era passado da hora, e eles tinham aprendido muito bem com Jesus isso. Cuidar do próximo. Mas eles não entendiam que o que eles deveriam fazer era totalmente ao contrário do que eles estavam fazendo. Eles não deveriam correr para longe da promessa, mas para dentro dessa promessa.
Queridos, a ressurreição de Cristo tem todos os dados históricos, todas as evidências, todas as provas para ser um fato histórico. Ele tem testemunhas, ele tem documentos, e ele tem pessoas que morreram para propagar essa verdade. E a terceira coisa que eu queria que você guardasse no teu coração é que Deus, ele era promessa, ele cumpre a promessa e ele tem promessa para nós. Uma promessa de uma igreja vibrante, de uma igreja avivada, de uma igreja que busca fazer a vontade de Deus. Queridos, viva glorificando o nome do Senhor e dizendo que Ele ressuscitou e vivendo da forma como que entendendo que Jesus de verdade ressuscitou. Ele está em nossa vida e Ele está em nosso meio. Todas essas dificuldades que nós estamos passando, queridos, e que talvez ainda vamos passar por algum tempo, elas vão ser como o fogo que vai purificar a nossa vida, que vai tirar a escória, que vai tirar aquilo que não é bom em nós. Sabe o que eu me preocupo? É que nós podemos nos acostumar com esse tempo e continuarmos vivendo da mesma forma. Sabe, o que você tem ouvido? O que você tem feito nesse tempo? Querido, se eu e você não aproveitarmos esse tempo para nos tornar cristãos melhores, o que nós vamos fazer? O que nós vamos esperar? O que nós vamos... o que vai ter que acontecer para que eu e você venhamos realmente dar valor àquilo que é imaterial, aquilo que realmente tem valor? Eu já olhei para a minha vida inúmeras vezes durante esses dias. E eu decidi, meus amados, que a minha vida vai tomar um rumo que Deus quer. Não o que eu penso, não o que eu quero, não o que eu imagino. Eu não vou me afastar da promessa de Deus, mas eu vou correr para ela. É isso que Deus quer. É interessante que quando Jesus ele parte o pão, ele dá graças e parte o pão, então esses discípulos reconhecem Jesus. E aí eles dizem assim, não nos aquecia o coração quando ele nos expunha a palavra? Você quer ter o teu coração aquecido? Você quer ter conforto nesse tempo? Você quer que a tua vida tenha esperança? É na palavra. Enquanto Jesus falava da palavra, o coração deles era de alguma forma tocado, de alguma forma confortado, de alguma forma consolado. E quando Jesus parte o pão, quando ele tem comunhão, quando eles têm esse contato mais íntimo com Jesus, então tudo é revelado. Use esse tempo, querido. Use esse tempo para que algo de Deus seja revelado em você. Sabe, eu sei que nós temos muito entretenimento. Nós podemos assistir filmes, nós podemos... sei lá, fazer o quê, aprender alguma coisa, nós podemos, tem gente aí até vendo live de tudo que é gente, né? Mas eu quero dizer para você que a verdadeira live, né, ou life, é Jesus. É a Ele que nós precisamos prestar culto. Sabe, nós estamos sim vivendo um tempo de exceção. Nós estamos sim, queridos, vivendo um trauma em nossas vidas. E é muito parecido com o que esses discípulos estavam vivendo, porque é um momento de incerteza, de insegurança, é um momento de frustração. Mas eu quero te dizer, querido, que assim como Jesus estava com eles naquele caminho, e estava partindo o pão, e estava cuidando deles, Ele também quer fazer isso conosco. Mas até que ponto nós vamos querer? Deus não é brinquedo, sabe? Está na hora de nós como igreja assumirmos a responsabilidade de levarmos Deus a sério, porque Ele leva a nossa vida e a nossa história a sério. A Bíblia fala então, quando eles recebem esse entendimento, quando eles entendem esse chamamento, quando eles compreendem que Jesus ressuscitou
e que tudo aquilo era verdade. Então a Bíblia diz que no mesmo momento eles vão de volta a Jerusalém. É interessante. 3 coisas que eles abandonaram por Jesus, se você puder guardar isso no teu coração. Eles abandonaram a necessidade de comer. A Bíblia diz que eles se reuniram para comer, provavelmente estavam com fome, né? Obviamente. Caminharam 11 quilômetros. E lembre que naquela época não tinha um tênis com amortecimento, não tinha roupas adequadas, não tinha uma estrada pavimentada. Eram 11 quilômetros muito maior do que mais difíceis do que os 11 quilômetros que nós faríamos hoje. A Bíblia vai falar em 60 estádios, que é mais ou menos 11 quilômetros. Sabe, às vezes nós estamos tão preocupados com o que vamos comer, né? O que vai ser amanhã? A gente só pensa nisso, muitas vezes. Mas se nós tivermos um encontro de verdade com Jesus, querido, sabe, nós vamos entender que não precisamos disso. Isso não é tão importante quanto a presença de Jesus. A fome vai diminuir e a vontade de Deus vai aumentar. Outra coisa que eles abandonaram, a segunda coisa, o cansaço. 11 quilômetros, cansados, empoeirados. E agora, quando eles entendem a promessa e a vontade de Deus e a manifestação da glória de Deus através da ressurreição de Cristo, eles caminham mais 11 quilômetros. É interessante porque a impressão que eu tenho é que esses últimos 11 foram feitos em muito menos tempo, porque eles tinham uma motivação de chegar até aqueles que ainda não entendiam que Jesus havia ressuscitado. Sabe, às vezes a gente fica nessa situação que, quantas vezes, amados, quantas vezes que nós deixamos de cumprir a vontade de Deus porque estamos cansados. Porque estamos, eu preciso descansar, eu preciso pensar em mim. Queridos, eu quero te dizer uma coisa, com o meu coração muito sincero na presença de Deus. Deus, Ele está chamando um povo para esse tempo que não pode mais pensar em si mesmo, mas que precisa pensar na chamada, no chamado e no Evangelho. Na urgência desse Evangelho. Mas, querido, isso não vai ser peso, sabe por quê? Porque se nós entendermos o Cristo ressuscitado, nós vamos ter a força, nós vamos ter o vigor e a motivação para fazer tudo o que é preciso para cumprir esse propósito. Eles deixaram de lado a terceira coisa, que era a sua segurança. Já era tarde da noite. E muito provavelmente por isso que eles pedem para Jesus ficar. Porque existiam perigos nas estradas. Mas nesse momento eles entenderam, sabe o quê? Paulo vai dizer que Jesus é a primícia da ressurreição. Pode pensar, mas já teve ressurreição antes, até ele ressuscitou outros. Mas Jesus, ele ressuscitou para não morrer mais, é isso. E sabe o que eles entenderam? Queridos, ninguém pode me tocar. Ninguém pode me tocar para me matar eternamente, para me ferir de forma irremediável. Então, queridos, quando eles entenderam isso, eles não temeram sair no escuro, não temeram passar por dificuldades ou por problemas, porque eles entendiam que o Deus que eles serviam e que nós servimos é maior do que tudo isso. Eu quero deixar essa palavra para ti, para que você saiba que o nosso Deus é maior. É maior do que qualquer pandemia. A palavra pan significa algo muito grande, né? Algo total, completo. Mas eu quero te dizer que Deus é maior do que qualquer pan, do que qualquer coisa. E Ele tem o poder para fazer com que a nossa vida cumpra de fato o propósito do Senhor. Não tenha medo. Não estou dizendo para você fazer loucuras, para sair sem se cuidar, para fazer... Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo aquilo que Deus mandar fazer, faça sem medo. Sabe por quê? Porque Cristo ressuscitou. E sabe o que Ele disse? Que Ele foi preparar lugar para eu e para você.
E sabe o que isso quer dizer? Que o aguilhão da morte foi vencido. Que nós temos a condição de termos uma vida eterna lá no céu. Eu digo para vocês, eu prefiro morrer nesse tempo e viver a eternidade, do que viver nesse tempo e morrer na eternidade. Que Deus possa abençoar a tua vida e o teu coração. Nós servimos um Deus que é único, e nós temos uma fé que é única. Não são palavras minhas, mas isso é verdade. Se você for para o Oriente Médio, se eu não me engano é Meca, você vai conhecer a sepultura de Maomé. Se você for lá para o Oriente, você vai saber onde Buda foi enterrado. Se você quiser ir, se eu não me engano, na França, você vai ver a sepultura de Allan Kardec. Os grandes homens e as grandes figuras da humanidade que falaram que tinham a solução e a resposta, todos morreram. Os reis mais poderosos viraram pó. Os religiosos mais soberanos apodreceram. Mas o Cristo, que eu creio que é o Cristo de toda a palavra de Deus, Jesus Cristo, Ele está vivo. E se você um dia tiver a oportunidade, eu quero ter essa oportunidade, vá até Jerusalém. E lá você vai encontrar o sepulcro que Jesus foi sepultado. E você pode entrar lá, porque desde domingo daquele dia, esse sepulcro está vazio. Ninguém ocupou. Sabe por quê? Porque a glória do Senhor fez com que o corpo sem vida de Cristo tivesse novamente vida. E com isso, aplanou o caminho nosso até Deus. Esses dias eu estava lendo, e eu não me lembro quem falou isso. Não fui eu. Gostaria de ter falado. Mas quando a Bíblia fala que o véu se rasgou, às vezes nós entendemos porque o véu se rasgou porque é o homem entrando no Santo dos Santos. Mas é muito mais Deus saindo do Santo dos Santos para encontrar o homem aonde o homem está. Que Deus abençoe a tua vida, meu querido. Que nesse domingo de Páscoa, eu e você possamos crer na ressurreição. Possamos crer que Ele perdoa os nossos pecados. E que isso tudo é a prova desse amor imensurável de Jesus. Entrega o teu coração, abra a tua vida e deixa Ele fazer a obra que é necessário. Amém?